Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, dia de raio-x no Belgradão. Raio-x Cleveland Cavaliers. Eu, Guilherme Tadeu, e ele, Lucas Nepomuceno, estamos aqui para levar análises e reflexões dos S's para todos os lados, até alguns com sons de zen, para falarmos de NBA, a maior liga do mundo. Tudo bem, Lucas? Animado tal qual Luizito Soares para falar desta grande equipe como o Cleveland Cavaliers, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo. Guilherme, quando é raio-x, a gente entra aqui preparado, já com uma estrutura montada, né? Mas qual é o grande drama da estrutura montada? É que ela, na teoria, né, um técnico, por exemplo, que monta o time com muita estrutura, né, com muitas determinações, tira um pouquinho aquele espaço da criatividade, né? Aquele espaço da malemolência, digamos assim. E qual é o drama do Café Belgrado, né? O Café Belgrado é 95% malemolência. Então, quando você começou o episódio falando aí dos S's, né? Dos montão de S, S com som de Z, trouxe Luizito Soares, olha essa palavra, né? Essas palavras, Luizito Soares, tem um monte de S, várias camadas de S, inclusive Z com som de S também. E imediatamente eu fiquei pensando, porra, precisamos entregar aqui um ranking dos melhores S's da língua portuguesa. Vamos fazer isso? Na volta a gente faz, tá, Lucas? Vamos fazer logo, cara, senão eu vou passar o episódio inteiro com isso na cabeça. Vai lá, os dois melhores S's. Porra, tem que ser pelo menos um top 4, né? Então vai lá. Né? Pra mim, Pior S. pior S é o SS. Pra mim é o SS. Não, esse é SS é sempre o pior, que é o nome da polícia nazista, né? Então é sempre o pior o SS. Ok, SS pior, segundo pior cedilha, né? Porque ele pra mim é um terrível. charlatão. Pra mim é um terrível charlatão. O SS é covarde, né? Só anda em bando. O cedilha é falso, né? Falciane. S com som de Z é um S que não aceitou bem quem ele é, né? Mas tudo bem, não? E não aceitar bem como é? É, tudo bem, mas assim, tudo bem. E o Z com som de S é o caminho inverso, né? Cara, o Z, esse é outro charlatão, né? É outro charlatão? Eu acho. Boa. E pra mim o S seco, né? O S que tá entre consoantes e vogais, aquele S que sabe dialogar, né? Pra mim é o melhor S. Mas, Guilherme, tirando isso, agora clareou Cara, bem. teve uma grande figura brasileira que falou assim que não é hora para diálogo. Não é hora para diálogo. Muito diálogo. Guilherme, tirando isso da frente, né? Agora dá aquela clareada, né? Hora de falar do raio-x. Aliás, tem pouca conversa em sala de raio-x, viu? Já fiz alguns raio-x's. Normalmente Raio-x é o plural de raio-x? Os radiologistas não são muito para papo, viu? Então, se você tá procurando um lugar para conversar, não machuque sua perna, ou pé, né? Ou braço. Guilherme, indo agora direto ao ponto, né? Que acho que é o que finalmente ninguém estava esperando, aquela notícia que ninguém queria dar, né? Vamos direto ao ponto. Cleveland Cavaliers traz como seu comandante em quadra, ou fora de quadra, né? Aquele cara que coordena as ações do time, JB Bickerstaff. Sabe o que significa o JB, Guilherme? Dá um palpite aí de JB. Cara, pode ser João Bonifácio? Infelizmente não. John Blair Bickerstaff é o técnico do Cleveland Cavaliers, ele que é técnico desde 2019 da franquia, temporada 19 e 20. Uma coisa que pouca gente sabe, viu, Gibas? É um Nepo Baby. Sabia que ele é um Nepo Baby? Não sabia, não. Mas como é que funciona isso de Nepo Baby? Nepo Baby é um termo aí que tem ficado muito famoso na internet. Não tem a ver com a família Nepomuceno, né? Infelizmente. Mas é um termo que o New York Times cunhou aí para filhos do nepotismo, digamos assim, né? Então, o pai do JB Bickerstaff é o Bernie Bickerstaff. Ele foi contratado para ser o técnico e GM do Charlotte Bobcats. Quando foi criado lá um time de expansão, ele foi o primeiro técnico, o primeiro GM. Então, muita coisa errada deu lá. Dá para botar muita coisa na conta dele. E uma das primeiras providências, né? E acho que essa aí já devia ser um motivo para, porra, será que vai dar certo isso aqui? O cara acabou de ser contratado para GM técnico. Primeira coisa que ele faz, Guilherme. Vou trazer o Cuquinha, né? O Cuquinha é o filho do Cuquinha. É irmão. Cuquinha é irmão. É irmão?
Qual É, é o o é o Tite, Titinho, né? é É o o Titinho, Matheus né? Bach. O Isso. Dorivalzinho também tem um, né? Tem o Dorival, acho que tem. Parece que o É, Ancelotti tem, né? E aí todo mundo fala, pô, mas o Ancelotti também usa o filho. Beleza. É, assim, é por isso que tem um Chico Buarque só que é filho de um grande escritor, né? Por exemplo, né? Não se sabe é, ainda os filhos dos outros grandes sociólogos brasileiros se tenham se tornado os maiores compositores de sua língua, né? De todos os tempos. É por isso que tem um só, né? a família Veríssimo mandou bem, né? Mandou Érico bem. e Luiz Fernando mandaram bem. Mas então, o JB Bickerstaff, então, com 25 anos, recém-formado ali, um atleta de pouco talento, digamos assim, jogou college, né? Chegou a figurar no roster de Oregon, depois mudou para outra Universidade de Minnesota para poder ter tempo de jogo. Conseguiu um saudável dígito duplo ali de 10 pontos por jogo, viu, Guilherme? Mas não teve futuro como jogador. Quem, quem não sabe ensina, né, Guilherme? Quem não sabe ensina, então ele foi lá se tornar um É assistente terrível técnico. essa expressão, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Esse é um meme aí que eu aprendi muito cedo, antes dos memes existirem, né? Então, o JB Bickerstaff foi contratado para ser assistente técnico do Bobcats e tá na NBA há bastante tempo, rodou, né? Já fez outros trabalhos sem o pai dele, viu, Guilherme? Então é bom que se diga. Houston Rockets chegou a ser coach interino lá, bem novo ainda, e não fez tão feio, né? Depois pegou um bico também com o Memphis, né? Primeiro como interino, depois como técnico, passou uma temporada lá inteira, quase 2 temporadas inteiras, dá para dizer, né? E chega no Cleveland. Agora qual é o drama, né? Quando ele chegou no Cleveland, Guilherme, um ano antes, o pai dele, Bernie Bickerstaff, tinha se tornado o quê? Advisor, né? O conselheiro, um dos conselheiros-chefes do Cavs. E qual o conselho que ele deu, né? Contrata meu filho. Então, em 2019, ele chega para ser primeiro assistente do Cavs e no ano seguinte se torna, então, o técnico, né? Ele pega um período ali como interino no fim da temporada. E aí, para a temporada seguinte, será que o Cavs vai contratar alguém? Ficou JB Bickerstaff. É um Nepo Baby. Dá para dizer que deu certo, Guilherme? A gente anteontem, perdão, fez episódio colocando ele aqui como um dos candidatos a técnico do ano, né? Lucas, é uma resposta sim, não é simples, mas a gente tem que reconhecer que houve no caminho para dar certo uma certa paciência para que desse certo. Acho que ela foi premiada com uma escolha alta de draft, até que o time conseguiu incorporar nas suas fileiras um super talento, e acho que a partir dessa mudança, né, de perspectiva, a gente já consegue olhar com um pouco mais de carinho para o que tem se tornado, né, esse Cleveland Cavaliers. Claro que eu estou falando do Evan Mobley, claro que eu tô falando da própria evolução do Darius Garland como... Cara, você lembra quando ele desistia Sexland? Hoje parece doideira, né? Parece É, assim, tempo remoto, que era... não estava muito claro quem era o melhor armador dos jovens, e existia uma dupla, e que eles se complementavam, e que eles eram mais ou menos no mesmo nível. Hoje quem fala isso é doido, né? Felizmente hoje não é algo que se sustente, o Darius Garland se tornou um craque, craque, craque. Tá entre os melhores jogadores da liga, já foi All-Star, justíssimo. E o Sexton já foi trocado e, enfim, vai tentar reencontrar seu melhor nível lá em Utah. Utah que ele tá, né? Nem me isso. lembrava mais do próprio destino. Então, assim, a partir do ano passado, da temporada passada, 2021, 2022, o Cleveland de fato mostrou coisas diferentes e acho que teve um pouco a ver com as tentativas que o Bickerstaff trouxe, né? Acho que quando ele consegue, quando o time consegue trazer Lauri Markkanen e drafta o Evan Mobley, ele tem diante de si vamos dizer assim, um desafio. Ele tem, já tinha trazido também o Jarrett Allen, né? Então, assim, ele se viu diante da possibilidade de usar 3 pivôs que poderiam eventualmente se complementar. E, cara, o time deu certo, o time deu liga, o time jogou bem por um bom período, né? Não foi absolutamente bem sucedido, mas jogou bem por um bom período até que as lesões começaram a se bater na porta, né? E aí foram muitas lesões, de todos os tipos, né? Lesão muscular, lesão de pancada, lesão que de gente já tem lesão há muito tempo, lesão de gente que não tinha lesão. Então, assim, é muito assim, apenas 5 jogadores de fato estavam disponíveis toda noite, assim, que é o Garland, o Mobley, acho que o Lauro um pouco menos, mas
Kevin Love, mas jogando pouco, Okoro jogando pouco. Então, assim, o time teve muita frustração, que poderia ter sido muito melhor do que de fato acabou sendo, né? O time fez lá sua briga, né? Fez lá sua graça, terminou com uma campanha de 44-38, digno, vai para um play-in. As coisas não saem como se esperava, mas havia esse desenho de que Bickerstaff tinha sido um dos bons técnicos do ano. Ninguém apostava que o Cleveland vinha numa ascendente já meritória de playoff, né? Se fosse uma temporada que não tivesse play-in, como todas as outras antes da passada, ele teria sido playoff, né? Terminou em 8º lugar na Conferência Leste. O que não... Até que não, viu, Gibas? Porque antes da passada já teve uma de play-in, o tempo vai passando muito verdade. rápido. Né? Tá passando muito rápido. E aí, onde que as coisas se desenham, né? O que muda tudo é a off-season. Acabamos de falar sobre isso recentemente, né? Mas acho que cabe falar um pouco mais. A off-season do Cleveland incorpora um jogador que, assim, são alguns jogadores da NBA que são capazes de mudar tudo. Esse é um deles. Donovan Mitchell não só chega para jogar, como chega para dominar a NBA. É um dos melhores jogadores da sua posição. O time perde peças nesse caminho, né? Uma delas era o próprio Lowry, que está fazendo uma temporada magnífica no Utah Jazz. Então, assim, não é que o Lauri Markkanen era um problema e o Kev se livrou dele, não. Era um ótimo jogador e provavelmente estaria ajudando muito jogando nesse nível que está jogando. Mas, assim, o Donovan Mitchell, pela posição e até pelas peças que o Kev já tinha, faz muito mais sentido. Além disso, né, é um tipo de jogador que você não costuma ver em troca e quando está disponível em free agency, não faz reunião para ir para Cleveland. Então, o Cleveland conseguiu trazer Donovan Mitchell, manteve a estrutura do time com Darius Garland, com Evan Mobley, com Jarrett Allen, com Caris LeVert, que também chegou na temporada passada, com os bons, o Kevin Love, que é um experiente veterano que está dando essa sustentação, vindo do banco, ajudando muitas noites. Ricky Rubio continua lá agora que começou a jogar, mas é um cara que fazia parte daquele time que estava dando certo no ano passado. Mas os coadjuvantes, que são medianos, mas contribuem, né? Eu já citei o Cachorrão. Teve isso. Dion Wade, Lamar Stevens. A chegada de um ou outro novo nome, né? O Robin Lopes, Raul Cachorro. Então, Lucas. Só agradece. Só agradece, Cachorro. Foi um time montado para dar certo. Se esperava que entregasse uma campanha boa esse ano. Aí eu te pergunto, mais que obrigação ou superando até ligeiras expectativas, porque, enfim, é o Cavs que não vinha em grande momento? Gibas, essa é uma pergunta bem fácil de ser respondida, vamos responder com base em dados, né? Então, vamos lá. Campanha do ano passado, 2022, 21-22, né? 44 vitórias, 38 derrotas. É justo falar aqui que essa equipe poderia ter flertado com 50 vitórias. Perdeu o Sexton logo no primeiro mês, depois perdeu o Ricky Rubio, né? Quando tava o jogo, tinha feito o jogo da carreira contra o Knicks, e aí ele se machuca e fica fora o restante da temporada. Evan Mobley ficou fora uma parte boa da temporada, né? Ali na reta final. Então, assim, esse time poderia ter beliscado 50 vitórias, mas mesmo com a troca do Donovan Mitchell e com, lógico, né, por toda a movimentação da Conferência Leste, que tem um topo muito forte, a gente vai já falar como é que o Cavs se vira no meio desse topo, a expectativa aqui era de uma quinta, sexta campanha do Leste, com 46 vitórias e meia lá na KTO de over-under, né? Ou seja, se o Cavs, a partir de 47 vitórias, chegasse a 47 vitórias, era uma campanha acima do que estava esperado. Abaixo de 47 vitórias, abaixo de 46 vitórias, é uma campanha um pouco frustrante, né? E nesse momento atual de 28-17, nesse momento, se projeta, equivale, né, a uma campanha numa temporada cheia de 51 vitórias. Então, assim, poxa, Lucas, você acabou de falar que a equipe do ano passado poderia ter chegado em 50 com um pouco mais de sorte, e esse ano está projetando para 51. Como é que tem essa evolução toda? Essa evolução toda se dá nos números do Cleveland Cavaliers, né, de estatística avançada e até desavançada mesmo, viu, Gibas? E também no teste do olho nu, né? Você vê no teste do olho nu, muitas vezes você pensa, pô, o Cleveland não vai perder esse jogo, né? E muitas vezes tem vencido contra o Boston, por exemplo, 2 vitórias em overtime nessa temporada.
contra o Big Five, digamos assim, né? Contra 5 equipes que todo mundo diz que são as mais fortes do leste, Boston, Bucks, Nets, Philadelphia e o Miami Heat, pelo que se projetava antes da temporada, são 4 vitórias e 3 derrotas. Então, assim, é um time que tá nesse nível, né? É um time que tá nesse bolo, né? É um time que tá nesse patamar, né? Das melhores equipes do leste, e das melhores equipes da NBA, né? Uma curiosidade, viu, Guilherme? A gente falou aqui do Darius Garland, você falou, né? Um jogadoraço, um dos melhores da posição, um craque, um all-star. O Cleveland hoje tem um time que jogou 9 vezes sem o Garland e venceu todos, né? Não é que não sentiu a falta do Darius Garland, mas é um time tão bom, tão cheio de opções, que mesmo se você tira um dos melhores da posição na NBA, que é fundamental, né? A posição de armador, se você não entra com um grande armador na NBA para jogar, você já sai em desvantagem. O time prescindiu, né, de Darius Garland, venceu 9 jogos. Então, cara, é impressionante esse tipo de coisa. O Donovan Mitchell estar lá é o motivo para que isso aconteça, né? Você jogar 9 vezes sem aquele cara que era seu melhor jogador na temporada passada e vencer. É porque o Donovan Mitchell é esse tipo de jogador, né? E o que é esse tipo de jogador? É o cara que, numa reta final de jogo, consegue pontos, né? É um cara que consegue ir para a linha do lance livre. O Cleveland evolui nesse aspecto, né? Da temporada passada para esse, bate 10% a mais de lance livre, né? Isso é coisa pra caramba, né? Isso decide jogos, viu, Guilherme? Porque lance livre ganha jogo, a gente aprendeu isso desde cedo. Mas na NBA, você, na reta final de jogos, tem aquele cara que, velho, vai para dentro, que ou você vai conseguir a bandeja, ou vai conseguir a falta, ou vai conseguir a separação para o seu step back, que é mortal também, né? Então, o Donovan Mitchell é um cara que fez 71 pontos nessa temporada. Então, é uma aquisição espetacular do Cleveland Cavaliers e tá trazendo resultados espetaculares, viu, Guilherme? Então, assim, lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer apostas do mundo inteiro, KTO.com. tava bem macetável, né? Tava macetante, 46 vitórias e meia. Foi uma daquelas que a gente falou aqui no podcast de preview, que, cara, isso aqui é para amassar, né? Essa odd aqui é para amassar e acho que vai ser bem amassável mesmo, né? 46,5 se o Donovan Mitchell fizer uma temporada de 70 jogos, já o Cleveland Cavaliers tem time para suprir essas ausências, né? Quando forem necessárias. E a rotação de bigs é super diferente, né? É super diferente. E se reflete também, Guilherme, nos números. Posso trazer números aqui interessantes? Números interessantes, Lucas, por favor. Boa. Quando você joga com 2 bigs o tempo todo, a tendência é que você não seja tão rápido quanto a equipe que joga sem big nenhum, né? E os números gritam isso. O Cleveland Cavaliers hoje tem um time mais lento da NBA. É um lento meio proposital, porque você, além de ter o fato de você ter os bigs, o Cleveland tem uma super defesa, né? A defesa do Cleveland é a que menos cede pontos na liga inteira e a segunda em defensive rating. Tivemos um pedido de um apoiador, Guilherme, para explicar um pouquinho o defensive rating lá no Giannis, e acho que vale a pena falar rapidinho aqui sobre ele. O defensive rating uma medida de pontos que você toma a cada 100 posses. Como se todos os jogos tivessem 100 posses, então o número defensive rating lá vai ser o número de pontos que você toma se aquele jogo tiver 100 posses. Então o Só que para ele faz? explicar, Lucas, só assim, por que tem que criar isso? Porque é Para uma ajustar maneira. o pace, Isso. né? Eu ia exatamente falar isso. Para ajustar o pace. Então, o Cleveland é a melhor defesa em pontos cedidos, é o que menos toma pontos, mas o defensive rating dele não é o melhor, porque é um time que já joga muito lento, né? Então, quando você ajusta a velocidade desse jogo, você vê a força da defesa. Ainda assim, a defesa do Cleveland é top tier, né? É excelente, segundo defensive rating da liga. Então, quando você joga lento, e os seus atletas se beneficiam dessa lentidão, você acaba propondo mais um jogo 5 contra 5, né? E no 5 contra 5 você tem o time que mais pega rebote defensivo, você tem 2 bigs ali que papam tudo, né? Além de guards que fazem bem essa leitura, né? O Donovan Mitchell sempre foi um guard
que pega um bom número de rebotes também. Então, você tem uma chance muito boa de levar vantagem quando você consegue ganhar essa batalha do pace, né? Se você vai para o jogo, seu objetivo é ser mais lento, porque você tem um 5 contra 5 muito forte dos dois lados da quadra, então você acaba se beneficiando. Até por isso, o Cleveland não é um time que vai num volume muito grande da bola de 3 pontos, né? A bola de 3 pontos acaba acelerando um pouco o jogo, mas é um ataque competente, né? O 12º ataque da NBA. A única coisa que é top 10 do ataque do Cleveland é a free throw rate, né? Então, o Cleveland tem um percentual de lances livres, né, em relação aos seus field goals tentados, bem interessante, é top 10 na NBA, mas é um ataque que precisa evoluir. Não sei se vai ser com o Bickerstaff, né? Mas vai ser difícil tirar ele dali, viu, Guilherme? Porque além dele ser filho do conselheiro, viu? Ele tá fazendo. Tem feito ótimas campanhas. Entregando resultado. Então, assim, vai demorar um tempo aí para que seja decidido, poxa, vamos trocar. Mas hoje o ataque do Cleveland não é elite. Isso pode fazer a diferença numa série de playoffs. A defesa é elite, o jeito que o time joga é bem diferente, é bem interessante. Né? A gente costuma elogiar aqui times que aceleram muito, porque estatisticamente faz bem sentido, mas o jeito que o Cleveland joga é bem diferente, bem legal. E funciona. Para o elenco do Cleveland, funciona muito bem. Alguns números interessantes que eu prometi, né? Já falei alguns que eu acho que bem interessantes, mas outros também interessantes. É uma equipe que funciona muito bem dentro de casa, viu, Gibas? 19 vitórias em 23 jogos em casa. Muito bom. Fora de casa tem uma campanha abaixo da média, né? 9 vitórias e 13 derrotas. É o próximo passo aí para o Cleveland Cavaliers. Essa casca, né? Acaba acontecendo isso com equipes mais jovens, né? Tem facilidade maior de vencer em casa. Essa casca do Cleveland para vencer fora de casa ainda vai vir eventualmente. Outro ponto super importante, Guilherme, tem brasa, né? A equipe que tem brasa já jogando e um brasa, assim, na beira, né? Esperando, porra, é muito diferenciada, né? Então, a equipe que tem o Raul Cachorrão, Raul Neto, né? Que ganha prêmios aí de cachorro no Cleveland, à torta e à direita, e tem o Didi, que tá só esperando para ser o cachorrão da vez, né? Então, fica a expectativa que a gente bote 2 brasileiros em quadra ao mesmo tempo, hein, Guilherme? Já pensou? Daqui para o final da temporada, meter 2 brasas em quadra pela mesma equipe. Cara, isso aí seria perto de histórico, viu, Gibas? Lucas, outro dado que é particularmente interessante, eu acho. Peculiar, seria? Acho que é mais assim, dado informativo, né? O time é nono lugar da NBA em público, né? Público ao longo da temporada até agora. Já levou ao Rocket Mortgage Fieldhouse 427 mil pessoas. Bastante gente, né? Mas o drama disso é que as arenas têm. Essa é uma reclamação de muito time brasileiro, né? Ah, tem que fazer a medida do percentual, né? Percentual de presença, né? Porque as arenas são de tamanho diferente, né, Guilherme? Então o San Antonio capaz de terminar em primeiro aí, porque botou 60 mil naquele dia, né? Mas as pessoas continuam sendo as mesmas, né? Então, uma pessoa igual a uma pessoa, ainda que às vezes você não tenha. Rapaz. É isso. Lucas, talentos individuais, falamos bastante do Donovan Mitchell. Hoje ele é o 5º jogador em pontos absolutos da temporada e 9º em pontos por jogo, 28,4, um ótimo número. Em rebotes por jogo, eles têm 2 jogadores no top 10, no top 20, jogar com 2 pivôs faz isso, né? No total, Evan Mobley e Jarrett Allen estão na briga. Na média por jogo, Jarrett Allen apenas 13º, uma ótima posição. O Evan Mobley é muito bom no rebote defensivo, ele é o 18º na liga. E em assistências... O drama é que um briga com o outro por rebote, né? Por isso que nenhum dos dois vai ser líder, nunca. Em assistências por jogo, Darius Garland é o 6º da NBA, 7,8 de média. O Donovan Mitchell também está entre os 15 melhores, na verdade, 13º em roubadas de bola. Em Por tocos, surpresa, o Donovan Mitchell, hein? Foi 13ª escolha do draft. Em tocos, Evan Mobley e Jarrett Allen, os dois no top 20, 14º, 19º, eles dividem muito, né?
essas estatísticas, mas você vê, né? Muita gente na elite aí dos números tradicionais, vamos dizer assim, de estatísticas. É um time muito, muito talentoso, um time que tem boas peças. Agora, o Lucas falou, né? É um time que joga diferente, um time que joga com 2 pivôs que não chutam, né? O Evan Mobley chuta um pouquinho, tá chutando na casa de 20%, não é um bom chutador, e o Jarrett Allen não chuta nunca, né? Então isso dá outra dinâmica. A rotação mais usada no ano, que tem se dado muito bem na NBA, é essa: Darius Garland, Caris LeVert, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Essa é a mais utilizada e é a que tem melhor saldo lá pro time do Cleveland. A segunda mais usada tá dando ruim, né? A segunda que foi mais usada é Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Lamar Stevens e Jarrett Allen. Quando entra o Lamar Stevens, já cai bastante o nível, o time costuma perder quando está com essa rotação, não muito, mas em geral o saldo é negativo. Outra rotação que é a terceira mais usada e que dá muito ruim, essa é horrorosa, foram usadas de 117 minutos e tem um saldo de menos 20, não é pro jogo, né? Menos 20 no total. Então isso pode ter um jogo que essa rotação levou uma surra e foi difícil puxar, tá? Então tem sempre que ponderar isso. Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Okoro e Jarrett Allen, ou seja, né, não acharam bem o sexto homem, né? Quando é o Lamar Stevens dá ruim, quando é o Okoro dá ruim também. A que mais dá bom é com o Cedi Osman. E aí, quando joga o Cedi Osman, é um pouquinho melhor, né? A coisa vai um pouco melhor. Com o Dean Wade, a coisa vai um pouco melhor também. O Big que vem do banco é o Kevin Love. O Kevin Love tem rotações que funcionam muito bem. Boa parte das rotações que o Kevin Love joga com essa linha funciona muito legal. Assim. Então é um cara que contribui muito, muito, muito. E aí tem uma linha que acho que eles vão parar de usar porque é lixo atômico, né? Que é Caris LeVert, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Okoro e Jarrett Allen. Como você pode ver, é uma linha quando o Garland estava fora, ainda que o time tinha testado muito bem. Espaçamento dramático, né? O Okoro não chuta e o handling fica só na mão de jogadores que são que tem como carro-chefe concluir, né? Então é por isso também que quando o Raulzinho joga é tão importante, né? Ainda que os números não sejam assim, as linhas que o Raulzinho joga não são maravilhosas. Ele está em duas que são negativas, mas ele consegue ser competitivo, consegue ajudar o time, e isso acaba por ajudar também. São, sim, em geral, né, as equipes da NBA esperam que o banco perca de pouco ou consiga ali se igualar ao banco do outro para que o time principal resolva. O time principal do Cavs tem resolvido muito, por isso que é um time tão talentoso, né? O banco poderia ser melhor. Acho que vai ser melhor. A chegada do Rubio tapa um buraco importante, né, nesse aspecto. Mas assim, me parece bem claro a falta de um wingzinho ali, viu, Lucas? Um 2-3zinho ali que seja um pouquinho mais confiável do que o que eles têm ali, Lamar Stevens, Okoro. Talvez Cedi Osman acabe ganhando aí o coração da população e de JB Bickerstaff. Lucas, outro ponto que acho que você gosta também quando a gente analisa, aquilo que o time mais faz, né? Vamos dizer assim. Antes de ir para o que o time mais faz, né? As jogadas favoritas, né? As patch plays, como os analistas americanos gostam de falar. Eu queria trazer um dado aqui, né? As rotações de 4 homens do Cleveland, ou seja, as rotações que mais funcionam considerando 4 dos 5, né? As que melhor funcionam, que tem muito volume de minuto, não tem juntos Donovan Mitchell e Garland. Então, assim, ainda é uma amostragem pequena, o Garland perdeu alguns jogos, ainda é metade da primeira temporada do Donovan Mitchell por lá, mas mostra duas coisas, né? A primeira, você pode olhar como um copo meio vazio, que é, porra, não tá dando tão bem como se esperava, né? Tá dando mais ruído, digamos assim, Donovan Mitchell e Garland do que Mobley e Jarrett Allen, né? Que me parece menos intuitivo em 2023, né? 2022, 2023. Mas tem outro, o copo meio cheio, Guilherme, ou seja, o copo meio vazio do futuro, né? Que vai encher ainda. Que ainda tem espaço para melhora, né? Donovan Mitchell e Darius Garland não está junto, em não tendo esses dois juntos nas melhores rotações de 4 homens, significa que esse time tem a evoluir, porque obviamente o time do Cleveland vai ser melhor com o Donovan Mitchell e Darius Garland juntos, né? Então é uma dupla que ainda não é 100% funcional, não, e nem era de se esperar que fosse, né? Com, sei lá,
35 45 jogos. jogos de temporada, 30 e Mas poucos. o Garland perdendo alguns, né? Então, Isso. assim, com 36 jogos deles juntos, não era de se esperar que de fato fossem. Já estava funcionando perfeitamente, mas era sim de se esperar que estivessem figurando entre as melhores rotações do time, né? E ainda não estão. Então, isso pode ser visto como algo, pô, resolvendo isso aqui, esse time do Cleveland pode ser bem melhor. E acho que isso é o que pega lá nesse ataque ser o 12º da liga ainda, né? Você ter o Donovan Mitchell e Darius Garland, que na minha cabeça são complementares sim, embora, lógico, né? Os dois precisem da bola para estar criando o tempo todo, mas acho que são bem complementares. A gente viu isso, por exemplo, com o Chris Paul e Devin Booker, né? Para que o ataque funcione, essa dupla tem que estar azeitada, né? Então tem espaço para melhora. Esqueci de dizer que o net rating do Cleveland, que é a diferença do rating ofensivo para o defensivo, né? Que seria como se fossem os placares em jogos de 100 posses, é o terceiro melhor da liga. Isso costuma apontar para o terceiro melhor time da liga, né? Não é uma regra, tem time com net rating negativo que às vezes tem campanha positiva e vice-versa, mas em geral acompanha bem assim a tendência de vitórias ao longo de uma temporada. Então o Cleveland está ali bem posicionado para ser sim um dos melhores, um dos 5, 6 melhores times da temporada, e acho que isso é bem legal. O time não vai para playoff sem LeBron desde os anos, sei lá, 90 talvez. Então vai ser uma grande novidade isso aí para a cidade de Cleveland Cavaliers. Perdão pelo a parte aí, Guilherme, nem perguntei se você me permitiu a parte. Lucas, eu te permitiria a parte, então não precisa pedir perdão, não. Eu não encontrei, Lucas, até pedi se você tem o rating de rebote ajustado, porque é interessante, que é um time que opta por jogar com 2 bigs, isso em tese te dá muito rebote, mas como o pace é baixo, as estatísticas de rebote deles não estão entre as melhores da liga, né? Mas precisaria ajustar o pace, esse dado eu não encontrei. O defensivo é primeiro, né? É primeiro da liga, mesmo com a equipe pegando o terceiro maior número de rebotes da liga, tá? Não, perdão. Eles pegam o 19º total de Eles são rebotes da bem ruins liga. no absoluto, Isso. né? Mas em percentual primeiro. Ofensivo é um time que acho que por fazer essa transição com os bigs opta por não brigar tanto pelo rebote ofensivo. É isso que É o eu queria saber. 15º ajustado na liga. É bem o abaixo. rate, isso. O defensivo eles pegam tudo, né? Passou por lá, eles pegam. Muito bom. É uma dúvida que eu tinha. Uma coisa que destaca, né, o jeito que esse time ataca, né? Se você olhar o jeito que o time joga, tem muito pick, é o 5º time que mais usa pick and roll, 18% das suas jogadas são com pick and roll, com o handler sendo conclusivo, né, sendo o cara mais relevante. Pelo ataque ter esse problema de espaçamento, que é uma escolha mesmo, né? Você tem 2 dos seus principais jogadores que não chutam. Então, isso faz com que o time basicamente não crie arremessos livres, né? O time que não tem catch and shoot. Assim, comparativo com a NBA, eles são o 26º apenas. É um dos piores times em catch and shoot da liga. Apenas 15% das suas posses são a partir dessa maneira, né? É um time que espaça pouco e, em geral, as conclusões se dão no meio de muita mão, né? Acho que isso explica também porque o ataque é tão ruim. Só para você ter uma ideia, Lucas, o Mavis, que é o primeiro, tem 20% das suas posses assim, catch and shoot. A gente sabe como o Mavis joga, né? Isola o Luka, ele vai criar espaço e vai dar para alguns seus bagrinhos chutarem livres, por isso que é o primeiro em catch and shoot. Você vê que o catch and shoot é um modelo, certamente, de como o time se apresenta, né? Uma característica peculiar aí dessa equipe dessa ausência, né? Em outra situação, uma coisa que me surpreendeu bastante, né? A jogada que é elite do Cavs na liga, empatada com o Golden State, é o cut. O que é o cut, né? Quando o atleta ataca a cesta e recebe em direção à cesta sem a bola, né? O atleta tá com a bola, um dos atletas tá com a bola, o outro faz uma infiltração em direção à cesta sem a bola para receber livre ou marcado, enfim, e concluir. Warriors e Cavs estão empatados na primeira posição como times que mais usam desse artifício. Não esperava ver o Cavs aqui pelo olho nu, acabou me escapando essa perspectiva. Tem 2 bigs, esse é outro dado que eu queria trazer que eu acho que fala um pouco sobre esse estilo de jogar.
Tem dois bigs, mas não são dois bigs que jogam de costa para cesta, né? Até jogam um pouco, mas não é o modus operandi do time, né? A gente falou bastante do Nuggets aqui no último raio-x, que o post-up o Nuggets era o segundo time que mais fazia post-up na liga, o Cavs é apenas o 14º. 5% só das suas posses vem desse jeito. Curioso, né? Porque é um time que, de fato, usa Jarrett Allen e usa Evan Mobley, mas eles não são geradores de ataque, onde a partir dali cria esse desequilíbrio, como faz, por exemplo, os times que têm Giannis, os times que têm Jokic, o time que tem o Zion, até o Luka é o quarto nisso. Então, assim, é um ataque que se gera a partir do que são capazes de criar os seus principais handlers. É isso que a gente pega desse time, né? Esse é o desenho desse time. E isso explica um pouco também por que o time precisa tanto de grandes noites de Garland, grandes noites de Donovan Mitchell, e a partir deles todo o ataque se gera. Alguma coisa sobre isso, Lucas, antes de ir especificamente para as jogadas? Queria sim, Gibas. A gente falou aqui, por exemplo, do como o time funciona com Kevin Love, né? Com Kevin Love em quadra, tem muita rotação que dá certo no Cleveland. É porque você joga com dois bigs, é diferente, é massa, funciona defensivamente muito, muito bem, mas ofensivamente esse time pena, né? A gente vê pelas jogadas utilizadas. Cara, o catch and shoot é fundamental dentro da NBA, é como o jogador treina, aquele movimento mais mecânico possível, né? Você recebe já no movimento de arremessar, então você vai repetindo aquilo ali, você tem uma tendência. Normalmente os números de catch and shoot são bem melhores, né? Os números de aproveitamento de arremessos naqueles que você só pega para receber, recebe o passe pontinho para receber, são melhores do que quando você precisa criar a partir do drible, né? Um jogador que era exceção disso, curiosamente está no Cavs, que é o Caris LeVert. Ele, nos anos dele de Brooklyn Nets, ele tinha melhor aproveitamento arremessando a partir do drible, a bola de 3 pontos, né? Driblando e arremessando, né? Tentando driblar e arremessando, do que quando ele recebia só para arremessar. Então é um dos casos mais curiosos da liga. Pra mim, Guilherme, acho que o cara não tá treinando direito, né? O arremesso, né? Mas tudo bem. Mas então, com o Kevin Love, vem aquele espaçamento que o Cleveland precisa, mas ao mesmo tempo vai perder aquela identidade que o time tem. Então, essa é para mim a grande pena do Cleveland não ter feito playoff ao invés do Brooklyn Nets ano passado, porque a gente ia achar alguma dessas respostas, né? O Boston ia expor muito algumas das deficiências do Cleveland e o Cleveland ia poder repensar para essa temporada, né? Lógico que muda tudo com a chegada do Donovan Mitchell, mas algumas das questões certamente ficariam e a gente teria uma ideia melhor de como é que funcionaria em playoff. Hoje eu sou um pouco reticente ainda com as chances desse time, né, e fazer uma campanha muito profunda no playoff. Acho que não é uma equipe de primeira rodada, é uma equipe muito talentosa para isso, mas ao mesmo tempo já falei aqui que o topo do leste é super pesado, né? Então, se você for de repente eliminado por um time que tem Harden, Embiid e Therese Maxey, não é uma surpresa, ainda mais se você não tiver mando de quadra, né? Então, acho que a grande meta do Cleveland Cavaliers tem que ser terminar no top 3 dessa Conferência Leste. Ainda não é super garantido, porque você pode pegar de repente o Miami, que é super cascudo em playoff, né? Mas é melhor do que você não ter mando e pegar um dos melhores times do leste, né? Então, segundo ou terceiro, para mim, é onde o Cleveland deveria estar mirando aqui, né, nessa reta final de temporada. E acho que eles vão para isso mesmo. A gente vai já falar do cap, falar se dá ou não para fazer esse tipo de avanço. Mas me preocupa um pouco ofensivamente essa equipe do Cleveland, não só pelo o que já faz, mas que mesmo assim, encaixando melhor Darius Garland e Donovan Mitchell, né, coexistindo melhor dentro da própria equipe, ser as melhores lineups serem com eles dois, ainda assim o teto ofensivo me parece limitado, não só pela equipe titular, né, mas quando a gente olha o banco, Lamar Stevens, Okoro, Dion Dean Wade, Wade, não é que eles são Robin ruins, Lopes, Raulzinho. Robin Lopes, é que eles não dão o que o time titular mais precisa, né? O Kevin Love dá. O Kevin Love dá o espaçamento que o time precisa. E por ser um big, isso é bem valioso. Mas os outros ali, principalmente para rodar na 3, não dão aquela confiança, né, de que vai dar certo. Até por isso é um time que abusa dos cuts, né? Como o Gibbs falou,
é uma equipe que surpreendentemente faz muitos cuts. Tem muito a ver com isso, né? Que seus atletas. Ele tem bastante atleta para a posição 3, mas não tem grandes exímios chutadores, né? Então, esses caras da 3 muitas vezes estão fazendo corte para criar movimentação, para criar espaço, para se tornar alvo. E aí, ótimos passadores como o que o Cleveland tem na armação fazem esse trabalho, né? De encontrar. Então, eu acho assim, é perigoso o que o Cleveland tem. O que o Cleveland depende de noites. A gente já viu aqui algumas vezes nessa temporada explosões de Donovan Mitchell e Darius Garland, né? E como o Guilherme falou, não é por acaso. É isso, embora o time use bastante catch and shoot, né? É uma das jogadas mais utilizadas no pacote do time, ainda perto da liga muito, muito abaixo, né? Olhando na porcentagem do que o time faz. De maneira geral, o que a equipe mais faz, Lucas, é pick and roll com Donovan Mitchell. Começa assim, pelo E menos. tá errado, Gibas? Não tá errado. E a segunda Boa. que mais faz tá muito certo também. Darius Garland com a bola no pique. Essas são as jogadas, são por essas jogadas que o time vive. A terceira, Jarrett Allen fazendo cut. É ele o homem que faz os cuts. Os pivôs fazem os cuts, curioso, né? Tanto o Jarrett Allen como o Evan Mobley são dois dos jogadores que usam e abusam, né, dessa característica. Não são alas, como a gente costuma ver em outras equipes, né? Alas que são agressivos, que estão. Não, são os pivôs mesmo que se movimentam ali a partir desse desequilíbrio que é possível causar pelo pique jogado pelo Mitchell e pelo Garland. A terceira jogada é o cut do Jarrett Allen. A quarta jogada mais usada na temporada, isolation do Donovan Mitchell, né? Aí não traz nem bloqueio, joga ele num contra um. Depois, Caris LeVert tem um pouquinho, né? Um pouquinho de carinho aí. Quarta jogada mais usada é ele jogando pique. E aí vem o Cedi Osman no catch and shoot. Ele é o cara que faz o catch and shoot no time. 122 vezes na temporada foram jogadas para ele até agora. É ele que tem isso, mais ninguém, pelo menos nas principais jogadas. Além disso, a gente tem muita jogada de transição para o Donovan Mitchell. Ele é o principal, é o capaz de criar na transição, é o que mais cria. E aí tem isolation do Darius Garland. Essa acontece muitas vezes mesmo, sim. E acho que não acontece mais porque eu estou falando em números absolutos, né? É uma das jogadas que o time mais usa, ele jogou pouco. Então a tendência é que isso vá se tornando a jogada mais usada lá em cima, né? Então as jogadas principais, Lucas, na prática são Mitchell no pick, Darius Garland jogando pick, na sequência Garland jogando isolation, Mitchell jogando isolation. Esses são o carro-chefe. E na sequência, cut do Jarrett Allen, cut do Mobley. E aí, eventualmente, você vai ter alguma outra coisa. Cara, é um time que faz o que tem que fazer quando você tem jogadores como esse. Tá dando certo, o time tá vencendo, mas ao mesmo tempo, sim, ele escancara algumas fragilidades, né? Sobretudo, acho que um pouco de previsibilidade. Não digo que o talento dos caras é imprevisível, mas você sabe mais ou menos o que te espera quando você vai enfrentar uns caras como esse, né? Você vai ter que defender bem no 1 contra 1, você vai ter que defender, se você tiver que trocar, quando eles chamarem pique, o seu jogador não pode tomar corte, porque os dois vão lá dentro, são ótimos jogadores. E é meio que isso. Se você souber lidar com isso, os pivôs não são criadores, os alas não são criadores, os chutadores não são calibrados, porque geralmente não estão livres. Então, assim, é um time que não é fácil ganhar, tanto que tá ganhando a mão de jogo. Mas você sabe mais ou menos como esperar. Além disso, Lucas, rapidinho sobre as opções defensivas, é um time que tá dando muito certo defensivamente e que opta, em geral, ou por passar por cima, disparado passar por cima, um time que não passa por baixo no bloqueio. Na NBA, você passar por baixo, você toma cesta, né? Quando a gente tá falando passar por cima, por baixo, é assim, quando o adversário tá com a bola, vem um pivô ou um outro jogador fazer um bloqueio. O time do Cavs não aceita esse bloqueio. Ele passa por cima do bloqueio, segue o jogador e arca com as consequências. Por que dá para fazer isso? Cara, porque você tem dois brutamontes lá para dar toco na infiltração e você não quer pagar o chute, está convidando eles para ir lá embaixo. Acho que é uma defesa que funciona muito porque tem dois super protetores de aro, entre os maiores bloqueadores da NBA. Então, assim, funciona. A outra melhor maneira que eles mais usam, né? A outra troca, outro artifício defensivo que eles mais usam é trocar quando o jogador chama o pique. E, de novo, dá certo porque tem dois ótimos pivôs defensivos. Se a gente falou tudo que a gente falou do ataque, essa defesa só funciona tão bem assim
porque você tem dois jogadores que são excelentes e muito grandes, são capazes de se mover muito bem, aceita a troca, protege aro, não toma bola na cara fácil. Isso é um outro lado, né, Lucas? É o veneno remédio, né? De um lado, eles deixam o jogo mais travado, mas do outro é um pato fazer cesta nesse time. É isso, Gibas. Cara, me preocupa um pouco a maneira que esse time ataca. Defensivamente não tenho restrições com o Cleveland Cavaliers, é de fato um. É isso que você falou, né, Guilherme? É o veneno remédio. Porque se você vai tentar consertar o ataque tirando um desses bigs aí pra botar, por exemplo, o Kevin Love, vai perder o que você tem de melhor defensivamente, né? Então o Kevin Love é um alvo defensivo, né? Então acaba você é o cobertor curto, né? Então, para resolver isso aí, acho que um 3 que dê um espaçamento bem significativo para a equipe do Cleveland e que não seja um alvo defensivo é uma maneira de tentar resolver. Outra maneira é um pouco mais no longo prazo, é o Evan Mobley evoluindo esse seu arremesso, né? Começar a aumentar o seu range. Quem sabe até o Jarrett Allen também, né? Que pra pelo menos ser, se não for ótimo, pelo menos ser decente, né? Meter um Nurkic ali, né? O Nurkic, se ele tiver muito livre, Guilherme, ele vai arremessar, né? O Valanciunas também, né? E são jogadores que não tinham essa bola há um tempo atrás, né? Mas o Jarrett Allen me parece, assim, um sonho Mão meio dura, né? irreal, viu, Guilherme? Meio mão de pau, assim. Tem isso. De espaçamento, Guilherme, tem um dado interessante também, que é a distância, né? A distância do defensor mais próximo. Então, se o defensor mais próximo ele tá sempre perto, é porque seu ataque não tá conseguindo gerar um espaçamento super grande, ou às vezes tem um espaçamento muito grande, né? Então, um defensor sempre longe, porque o defensor tá querendo que você ficar longe mesmo, né? Então é o caso do Russell Westbrook, o caso do Ben Simmons, né? O caso do Scott Barnes, por exemplo. Os defensores abrem bem para arremessar, né? Então, se ele arremessa muito livre, não é nossa, olha o espaçamento perfeito do time, né? Então, quando você tem jogadores como o Jarrett Allen, né, recebem esse espaço todo mesmo, e você ainda assim, na média, você está à frente de poucas equipes em arremessos livres, né? No Open, é porque o espaçamento está um pouco debilitado. O Cleveland, Guilherme, no arremesso Open, que é considerado de 4 a 6 pés na NBA, ele está à frente apenas, né? Ele arremessa com mais frequência Open do que equipes que não são tão boas, como Orlando Magic, Houston Rockets, equipes que são boas, né? Que são até campanhas similares e que arremessam ainda menos livre do que o Cavs, apenas Grizzlies e Pelicans. O restante normalmente arremessa com bem mais frequência open shots do que o Cleveland Cavaliers. Então, é um dado aí pra gente ficar Quem vendo que chuta porque, mais livre na NBA, Lucas? cara, eu gosto mais do Open do que do Wide Open, tá? Mas ao mesmo Aham, tempo, o Wide Open muitas vezes é uma jogada que o cara ficou livre mesmo, né? E não aham. simplesmente porque o Wide Open dá aquela ideia de que o cara não tá sendo nem marcado, né? Então, é porque esse cara não é marcado. Mas esse cara que não é marcado, muitas vezes não arremessa, né? Então não entra nessa estatística. Mas dos Ben Opens Simmons. Ben com Simmons é mais um. frequência, pois é, dos que arremessam o Open com mais frequência, Clippers, Mavs, Miami Heat, Phoenix Suns, Interessante. são as equipes que arremessam Open com mais frequência. Quase 30% dos arremessos desses times são nessa categoria Open. O Wide Open, o OKC lidera, mas aí eu imagino que é mais as outras equipes deixando, sabe? O OKC tem muita gente que arremessa que não tem um super aproveitamento, então eu prefiro aqui proteger mais o Shai, deixar o Shai ter arremessos bem complicados do que fazer uma cobertura maior nesses aqui, né? Então, as equipes que arremessam mais wide open mesmo, OKC, Pacers, Bucks, Kings e Mavs de novo, né? Então, o Mavs é aquele time que aparece nessas duas com muita frequência, é o time que cria muito espaço, né? Um ataque muito expansivo, digamos assim, Achei e a gente, fofo. Você falar que é um né? time, é um ataque que cria, né? Achei fofo da sua parte. É porque não adiantava nada o Luca bater para dentro se não tivesse aquele espaçamento todo, né? Então, se fosse quatro, já vai uma guia, assim, né?
Não, o Mavs tem aqueles caras, como a gente fala, né, sempre do Mavs, vai chegar o dia do raio-x do Mavs, e nesse dia a gente vai dizer que eles chutam muito mesmo, porque é o jeito que o time procura fazer, né? Não quer dizer que acerte, viu, Guilherme, com mais frequência, tá? É o que Deixa pra lá, essa parte. essa frequência é de tentativas, tá? Agora, Guilherme, você quer saber o que é que o Cap diz? O que o cap do Cleveland diz? Lucas, antes de você dizer o que o cap diz... Cara, não percam o que o Cap diz, porque é impressionante, sinceramente. Cara, um dos caps antes de dizer... mais Cara, intrigantes. vocês precisam ouvir o que o cap vai dizer, mas antes eu preciso convidá-los a apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Vou repetir porque talvez você não estava atento, hein? Café Belgrado é o nome desse podcast. .com.br é como são a maioria dos sites do Brasil. cafébelgrado.com.br. Ao escrever isso, você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo, que é por onde você faz o apoio do Belgradão. Você apoia o Café Belgrado e imediatamente tem acesso a horas e horas de conteúdo. Se você gostou desse podcast, boa parte do conteúdo fechado que tá lá tem mais esse perfil, né, de pesquisa mais analítica, longo prazo, muita coisa de história também, se você gosta de história do basquete. Entra aí, cafébelgrado.com.br, vai lá, ou em podcasts ou playlists, depende do seu navegador. E aí você vai ver a lista de conteúdo que você vai ter disponível ao apoiar o Belgradão. A partir de R$9 você já desbloqueia tudo isso. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono, é uma sigla, mas é um grupo no Telegram onde as pessoas se encontram e falam de maravilhas, né? Então é isso, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você vem para o nosso grupo, a partir de 20, desculpa, a partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo, a partir de R$20 você vem para o nosso grupo. Faça como Gabi Magalhães, Gabriel Magalhães apoiou o Belgradão agora, hein? Durante o podcast, hein? Muito obrigado, Gab Mag. Além dele, ontem o Gabriel Lupe chegou com a gente logo depois que a gente terminou, Lucas. Tem que terminar de editar. Os Gabriel, Guilherme, estão dominando, né? É isso. O Brasil é dos Gabriéis. Salvaram, né? O dois Gabs salvando aí um dia, quase fica sem apoio. Seja você o salvador do Belgradão hoje, hein? Quero falar seu nome aqui amanhã. cafébelgrado.com.br. Vem com a gente. Não tô brincando quando eu tô dizendo que estamos precisando, hein? Boa, Guilherme. Você falou Showtime Flash falou ontem, mas eu queria até falar de novo, né? Porque Showtime Flash é bom demais, viu, Guilherme? É bom demais. Seguinte, Gibas. O que o Cap tá falando desse Cleveland Cavaliers? Guilherme, é um dos caps mais intrigantes e acho que provoca muita discussão. Por quê? É um cap que tem 147 milhões ocupados. Então, assim, é um roster muito volumoso. A gente falou que tem muito jogador, é qualificado, tem muito jogador que estaria na rotação de muito time da NBA que sequer joga, né? Nesse Cavs. Então, é um roster bem potente, eu diria. Ainda assim, fica abaixo da Luxury Tax, com folguinha aí de quase 2,5 milhões. Então tá bem posicionado para trocas nessa off-season, nessa trade deadline. E como falamos aqui durante a gravação desse podcast, é um time que precisa de pelo menos uma troquinha nessa trade deadline. Então vamos ficar bem atento aí para o que o Cavs faz. É uma equipe que certamente sabe que precisa e ao mesmo tempo, Guilherme, sabe que é uma chance, né? Janelas não ficam abertas muito tempo na NBA, né? Então é o time que tá cedo na timeline, né? Talvez não seja o ano. Não existe isso na NBA. A timeline é cada vez menor. Daqui a pouquinho aparece outro time jogando fino da bola, como nesse caso tem o Celtics, né? Mas pode ser que ano que vem tenha 2, 3, 4, 5 equipes jogando. Então, você tem uma chance. O Daryl Morey gosta de falar isso, né? Se você tem 5% de chance de ser campeão, você tem que fazer tudo para ser campeão naquele ano, porque 5% é um número gigante na NBA. Então o Cavs acho que vai agir nessa trade deadline. É uma equipe que agiu ano passado, Guilherme, trazendo o Caris LeVert. E cara, por que eu disse que é uma das situações mais fascinantes e didáticas que tem na NBA? Porque esse time tem 2 contratos bem ruins, né? Com jogadores vindo do banco. Então, se você tem quase 50 milhões em 2 reservas, provavelmente você está em situação de drama na NBA, né? Você tá situação de barril, você diria? Quase de barril, né? Mas uma situação assim, que não deve ser boa.
Se você Ok. tem 50 milhões vindo do banco em apenas 2 jogadores, esses caras não são titulares no seu time, alguma coisa deu errado, né? Pro Cavs funciona. Por quê? Porque ele tem esses 2 caras em Kevin Love, que tem 4 milhões, quase 30 milhões de contrato, e o Caris LeVert, que é quase 20. Mas, ao mesmo tempo, eles têm ainda em contrato de rookie Evan Mobley e Darius Garland, né? Que são, basicamente, All-Stars, né? São elite dentro da NBA na sua posição. Estão em contrato de rookie. E o outro cara que já foi All-Star desse time, fora o Donovan Mitchell, né? O Donovan Mitchell tem um contrato máximo de NBA padrão de estrela que é, né? Mas o outro cara que já foi All-Star, ele não tem contrato de All-Star, né? Porque quando a NBA está num lugar hoje que 20 milhões para um pivô, todos os times da NBA dão uma pausa, né? Todos os times da NBA ficam reticentes para dar um contrato alto para pivô. A gente já falou aqui, né? Você pega os campeões, a lista de campeões, dificilmente você vê um pivô recebendo um salário acima da média da NBA. O Robert Williams, do Celtics, por exemplo, assinou por 12 milhões agora, né? Cara, alguns anos atrás, Jarrett Allen, Robert Williams seriam contratos máximos dentro da NBA, por conta de serem dos melhores pivôs, defensivamente são dos melhores também, né? Talvez sejam top 3, eles dois. Né? Então, assim, é uma barganha o contrato do Jarrett Allen a 20 milhões por ano, ainda assim é acima da média para a posição. Mas, cara, é metade do salário do Rudy Gobert, por exemplo, né? Então, os contratos do Kevin Love e do Caris LeVert caem agora, acabam agora na próxima off-season. Então, assim, se conseguir manter esses caras pelo mid-level, alguma coisa pertinho dali, seriam excelentes adições. São ótimos jogadores para o Cavs vindo do banco. Mas se o time perder esses 2 caras, tudo bem, também não é o fim do mundo. Não vão manter esses caras pelos valores atuais. A extensão do Garland já começa a contar na próxima, né? E daqui a uns anos vai ser a do Evan Mobley. Então esses salários vão acabar sendo divididos entre quem de fato faz por onde, né? Dentro do Cavs. Faz a maior diferença. Agora, você vê um caso desse como o do Cleveland Cavaliers, e você, sei lá, é um GM novo entrando na NBA, você fica muito tentado a ir por esse caminho, né? Porque os grandes movimentos do Cleveland foram escolhas altas de draft, né? Darius Garland e Evan Mobley, depois de anos bem ruins, né? Anos péssimos, equivalentes a escolhas altas, altíssimas. E as outras movimentações boas, como por exemplo a chegada do Jarrett Allen, são movimentos em que você tá paradinho lá e alguém te liga e fala, cara, tô precisando desovar aqui um contrato, vou te dar esse super pivô aqui de Jarrett Allen, me manda qualquer coisa, né? Me mandei um qualquer coisa. E o Cleveland foi lá e mandou um qualquer coisa e pegou um baita pivô, né? Então, você tá nessa situação de você ter cap, porque você não gastou com ninguém, sai barato pro seu dono, e você vai ter escolhas altas, então, cara, é bem atraente, e mesmo você fazendo escolhas merda, como foi dar esse contrato, essa extensão pro Kevin Love, depois que o LeBron saiu por 4 anos, 120 milhões, a gente já tinha o Café Belgrado na época, já achou, já achou um absurdo que o Kevin fez isso na época, né? Então não é uma leitura de agora. Foi uma decisão peba dentro da NBA. Depois você pega um Caris LeVert ano passado, dando uma escolha de primeira rodada, cara, o Boston pegou o Malcolm Brogdon por uma escolha de primeira rodada, né? Então o Cavs ainda vai pagar essa escolha de primeira rodada, mas você pegou um jogador que não é aquele cara que você vai botar para fechar jogo, né? Ainda mais você tendo o Donovan Mitchell agora. Então você consegue ter, mesmo no meio de decisões duvidosas, como for, e essas duas foram duvidosas para vencer, né? As outras foram para perder mesmo, e você foi reforçando o seu time dessa maneira. Então é uma maneira de reconstruir o time muito tentadora. Então, quando você vê casos como o Denver Nuggets, por exemplo, é uma exceção, mas deu certo também porque o time conseguiu uma macetada histórica no draft, talvez a melhor escolha de todos os tempos da NBA. Provavelmente melhor, possivelmente, assim, com possivelmente maiúsculo, né? Possivelmente a melhor escolha de segunda rodada da NBA e talvez uma das melhores escolhas de todos os tempos, o Jokic na 41, né? Então, é um caminho de atalho, aparentemente, mas o Cleveland penou muito para chegar nisso, né? Errou muito também, né? Não foi só esses 2 anos que pegou Garland e Mobley, que teve escolha alta.
Então, assim, é tentador, quando dá certo, fica bem exposto, né? E esse Cleveland deu certo. O Cap diz o seguinte, Guilherme, esse Cleveland aqui tem uns 8 anos, pelo menos, de contenção. A não ser que a galera comece a pedir troca, dê uma coisa muito errada, esse time aqui vai ser o time onde jogadores querem estar por um tempo bem longo, viu, Gibas? É isso. A troca do Jarrett Allen foi uma troca quádrupla, em que no pacote, assim, o Cavs deu uma first, que virou uma Marjon Beauchamp, Uma e... first que não era do Cavs, né? Era uma first do Bucks, se não me engano. Isso. Não, acho que era do Houston, não sei. Mas é Era uma uma first muito first, merda. que virou uma Marjon Beauchamp. E uma second. Isso. Foi isso. É o que custou um dos melhores jogadores do time hoje. E um dos melhores da liga, né? Quando você vê os salários de pivô, Guilherme, ele recebem mais do que ele, tá? Listados como center na NBA. Rudy Gobert, 41, Anthony Davis, 38, DeAndre Ayton, 33. Cara, DeAndre Ayton é melhor do que o George Allen que, né? Interrogação. Carl Anthony Towns, Chutezinho média distância. o chutzinho que todo mundo quer, né? É isso. Aquela notícia que ninguém queria dar. Carl Anthony Towns, 31,6, é máximo, né? Isso aqui tem a ver com os anos de liga. Jokic também no seu máximo, mas abaixo de 30 milhões. Embiid igual do Jokic. Al Horford, idoso, né? Idoso tem que receber mais mesmo, porque, porra, tem muito boleto, né? Idoso vai... Não é jovem, Porra, assim, tem que que tem pagar pouca... Pilates, né? Tem que pagar tudo, velho. Tem que pagar IPVA, conta de gás, Às vezes tem parcela até de que carro. pagar, tem que cuidar do neto e tem que ficar dando comida pro neto ainda. Né? Tem isso, velho. Cara, eu lembro quando eu comecei a receber salário, Guilherme, eu falei, vou ajudar em casa, né? E aí eu escolhi, tipo, conta de água, eu fiquei pagando, né? Então o Jarrett Allen recebe um bom salário e tá pagando aí no máximo, sei lá, um supermercado, pagar o supermercado esse mês. Caramba. Vucevic recebe 25, né? E já é assim, já foi mais um contrato que as pessoas dão uma pausa, né? E aí Miles Turner 20, e a partir daí são os contratos similares ao do Jarrett Allen, por exemplo, Clint Capela, Steven Adams, Nurkic. O que o Allen tem diferente de todos esses citados, né? Juventude, 24 anos apenas, só ele e DeAndre Ayton, né, foram citados aqui abaixo dos 27. Então o Cleveland tem uma estilzaça a um contrato bem aceitável. Questionamento é, no playoff as pessoas vão estar dando graças a Deus ter Jarrett Allen e Evan Mobley? Saberemos esse ano. É isso. Esse foi o Raio X Cleveland Cavaliers. Se você Posso gostou, fazer uma apoia. pergunta fundamental, Guilherme, de Cleveland Cavaliers? Deixa eu só falar, né? Se você gostou, apoia o Café Belgrado. Se você não gostou, também apoia o Café Belgrado. Pode fazer, Se a Lucas. pessoa Pergunta. gostou, mas aí depois da sua resposta já não gosta mais, né? Aí já apoiou o Café Belgrado, Já você fez apoiou? bem, né? Tem que apoiar agora. E se você não gostou e depois da resposta do Gibbs gostar, aí você apoia também, né? Manda a Seguinte, questão. Guilherme. Confias no Cleveland Cavaliers? Eu fiz essa pergunta sobre o Denver, né? Confias? Não no Cleveland, vou mudar um pouco. Confias que Jarrett Allen e Evan Mobley vencerão múltiplas séries de playoff nos próximos 3 anos? Ou seja, peraí, no mesmo ano, tá? Tipo, chegar numa final de conferência com essa dupla nos próximos 3 anos? Cara, confio que o Cleveland consegue, mas Ok. acredito que um deles vai jogar menos de 25 minutos em boa parte das séries. Ou pelo menos assim, juntos, nem tanto tempo assim. É isso? É isso. É isso. Boa. Vai ter que ter um 4 que abre, chuta e defenda. Que também não é o Kevin Love. Interessante. Acho que Interessante. sim. Aí sim, né? Pode ser que sim. Boa. É porque o playoff te Avalanche. obriga, velho. O playoff te Deixa eu abrir. obriga a abrir o Os time, a times botar pegam a chutar. sua deficiência e exploram o tempo todo, né? É É isso. diferente de temporada regular. Então, por exemplo, se a gente se pega um Boston, aí você vai ter que passar pelo Boston, então vai ter que passar pelo Bucks, equipes cascudas, pelo Heat, né? Eles vão saber, sim, explorar o que o Cavs faz ou deixa de fazer. Então, são, assim, duas equipes até agora que a gente ama de paixão, né? Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets, mas as duas a gente deixou aí com questionamentos, hein? Grave.
É sobre isso, né, Lucas? Basquete é Isso. isso, né? Não tem caixinha pronta, são sugestões de que o próprio basquete apresenta. Tem destaque final? Meu destaque final é um salve a todo mundo lá do Giannis, o grupo Bom institucional de destaque. apoio negando o nosso inimigo sono. Tivemos, viu, Guilherme, um início de debate aí de LaMelo Ball e Miley Cyrus e promete continuar, viu? Muita gente gostou da premissa. Estamos desenvolvendo essa tese aí para quem sabe chegar na TMZ um dia. Excelente tese. Queria mandar um salve para todo mundo também e dizer aí que, cara, Como é que chega no Giannis, Guilherme? tem que apoiar o Café Belgrado a partir de R$ 20. E aí você vai receber um e-mail. Se eventualmente não chegar o e-mail, deu alguma falha no Na processamento nosso aqui. Matrix. Ah, E aí a gente manda uma DM aí que a gente corrige, né? Aconteceu com um apoiador nosso recentemente. Mas vem com a gente, né? Por favor. Meu destaque final é um salve aí pro Maringá Futebol Clube que ganhou a segunda, hein? 2-0 em ih, casa, rapaz. 6 pontos, tá liderando aí o Paranaenção por enquanto. E hoje tem Aruco, né? Aruco Sport joga hoje aí. Hoje tem Mas é Floresta também na copinha, hein? pô, Floresta contra Palmeiras, um clássico aí de deixar muita gente cabelo em pé. Choque. Valeu, gente. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê. Tchau, tchau.